Olá pessoal, eu sou o William, fundador da WK Produções, e este ano, em parceria com a Expo Empreendedor, estaremos fazendo algumas rodadas de entrevistas com os principais nomes e os principais destaques que estarão conosco na Feira do Empreendedor 2025. Tá? Você que nos acompanha neste canal e não se inscreveu ainda, se inscreva lá, curta, compartilhe e a gente vai trazer uma série de entrevistas aqui bem bacana e vai ser enriquecedor para vocês. E nesse começo de sequência, nesse começo de série, a gente trouxe aqui para esse bate-papo um dos maiores empresários, uma das maiores referências, um multi-empresário que já tem presença confirmada na Expo Empreendedor 2025, Felipe Sintra. Obrigado, Felipe. Obrigado pela vinda aqui, Winnie, por esse bate-papo. Espero que possa agregar os empreendedores que vão nos assistir aqui. Legal, Felipe, legal. O bate-papo vai ser super descontraído aqui para a gente conhecer um pouquinho mais. A gente tem te acompanhado e é super bacana e uma baita oportunidade para você também que está assistindo aí conosco. Felipe, antes da gente entrar aqui no tema do seu negócio, do que te fez estar onde estar hoje, a gente queria ouvir um pouquinho de você. Quem é o Felipe? O Felipe marido, o Felipe pai, o Felipe filho? Conta um pouquinho de você. Então, o Felipe é um cara mato-grossense, sou lá do Mato Grosso, moro aqui em São Paulo hoje. Sou pai do Teodoro, marido da Vera, tenho 32 anos. E eu sou uma pessoa que fui treinado a ser empreendedor. Eu fui treinado a ser empresário dentro da minha casa. Então, desde muito novo, o Felipe estava sempre dentro do negócio da família, né? Meus pais tinham uma loja de carro, revenda de carros. Eu fui criado, literalmente, até os 12 anos de idade, dentro da loja de carro. Morava lá. A gente morava dentro do nosso comércio. Então, eu fui treinado a ser empresário dentro da minha casa. Meus pais sempre me treinaram para isso, me ensinaram o que é vender, o que é comprar, o que é administrar um negócio, o que é ter um negócio. E aí eu cresci no meio de negócio, e aí com 16 anos eu saí, me tornei piloto de helicóptero, avião, empreendi nessa área, e aí continuei empreendendo no ramo automotivo, que eu empreendo até hoje. Fui crescendo, foram mais de 11 modelos de negócio diferentes que eu já tive, já empreendi, negócios que cresceram, negócios que eu vendi, negócios que não deram certo no meio do caminho, e eu abri mão daquilo e fui tocar outras coisas. E hoje a gente tem aqui o Grupo MXE, que é um grupo de educação e consultoria em gestão de empresas, né? Hoje a gente ajuda outros empresários a melhorarem a gestão, criar processos dentro da empresa, implementar, formar as lideranças, né? Treinar um time para que possa ter mais resultado dentro da empresa, né? Não só com mais vendas, mas quando a gente implementa uma gestão eficiente, a gente reduz custos, torna o negócio mais eficiente, consequentemente a gente tem um negócio mais saudável financeiramente e com o time lá dentro. Então, em resumo, Felipe Sintra, cara de 32 anos hoje, empreende em várias áreas, mas porque eu fui treinado dentro da minha casa a ser empreendedor. E falando um pouquinho agora dentro da jornada, da sua jornada como empreendedor. Você começou bem cedo, a gente tem acompanhado, a gente acompanha as suas redes sociais, isso é notório. Você enche a boca para falar realmente que isso é a sua vida, literalmente. Mas dentro dessa sua jornada, o que você vê como principais desafios? Tá, vamos lá. Como eu comecei muito cedo, então para mim empreender era algo muito normal, muito comum. Né? Muita gente não tem isso, você não aprende na faculdade, muitas famílias não são empreendedores, então não ensina o filho. Aqueles também que são empreendedores, às vezes não colocam a família no meio. Tem gente que pergunta, Felipe, como é que você separa a família da empresa? Eu não separo. Então é tudo junto, né? Minha família está aqui, minha esposa está comigo, meu filho está aqui dentro da empresa, eu fui criado assim, então não tem como separar. E aí eu fui treinado e criado dessa forma, né? Então para mim era muito comum ser empreendedor. Só que ao longo da caminhada, eu, por ter começado muito jovem, com 16 anos de idade, empreender meu primeiro CNPJ foi com 16 anos de idade, fui emancipado para ter um CNPJ, encontrei vários desafios, mesmo sendo treinado, tem uns desafios, eu sou mais jovem, pessoas mais velhas não acreditavam, eu tinha que liderar pessoas com 40, 50 anos de idade, empreendimentos que eu criei, e isso tinha aquele preconceito, e aí foram vários desafios nesse meio do caminho, né, de encontrar bons talentos, de treinar boas pessoas, de entrar em negócio pensando que ia dar certo e dar errado. Em 2014, eu tinha 20 anos, 21 anos, por aí, 21, 22 anos. E aí eu empreendi junto com o meu pai em um negócio, a gente construiu um shopping popular na cidade, e o negócio, depois de 8 meses, eu precisei fechar, então foi um prejuízo de mais de R$1 milhão. E para mim foi um dos momentos mais difíceis ali, um ponto de inflexão, e foi um momento onde eu vi pessoas que estavam empreendendo lá dentro, porque tinham 60 lojistas lá dentro, e não sabiam nada sobre gestão, sobre venda, sobre marketing, sobre cuidar do dinheiro.
e fecharam seus negócios. E esse foi um dos motivos pelo qual eu precisei fechar o meu negócio também, que dependia do negócio deles. Então, esse foi um dos momentos bem difíceis da minha carreira, onde eu falei, pô, o que eu faço com isso agora? Né? Teve um prejuízo, fechar o negócio, era um sonho que eu tinha, mas por outro lado foi uma oportunidade quando eu comecei a olhar aquelas pessoas e eu falei, eu preciso ajudar as pessoas, como que eu posso ajudar as pessoas a terem o conhecimento que eu tenho, ter a educação que eu tive, né, ter o treinamento que eu tive, para não acontecer isso com o negócio delas, e elas não estarem preparadas para isso. Então, alguns dos desafios que eu tive foi de repente, entrar em negócio que eu não dominava, e fui escutar a opinião alheia, acho que ia dar certo, e eu não me preparei para isso, eu não me planejei para isso, eu não me organizei para isso. Então, isso foi um grande aprendizado para fazer diferente depois do que isso aconteceu comigo, entendeu? Uhum. Então, esse é um dos desafios, e muito desafio, como muitos têm aqui, William, só para complementar, é com relação a encontrar bons talentos. Mas a gente pode falar disso daqui a pouquinho. Com certeza. E dentro disso que você falou, Felipe, você tocou em alguns pontos ali, de algumas coisas que não deram muito certo. Qual que é o seu maior medo hoje? Meu maior medo. Todo ser humano tem medo, né? Medo é algo necessário para o instinto, né, de sobrevivência. Mas eu não fico pegado a medo. Eu aprendi, durante a minha jornada, a fazer gestão do medo. Então eu sou o cara da gestão. Eu faço gestão até do medo. Porque medo não se perde, você faz gestão. E quando eu me formei como piloto de helicóptero, vou trazer isso que é muito relacionado a essa questão do medo que você perguntou, eu tenho medo de altura. Mesmo sendo piloto, eu tenho medo de altura. Engraçado. E como é que você faz para voar tendo medo de altura? Eu faço gestão do medo. Para fazer gestão do medo, eu preciso trazer para o meu cérebro alguns gatilhos de que, por exemplo, eu fui formado para pilotar, eu fiz um curso especializado nos Estados Unidos só para emergência, então se a aeronave parar o motor eu consigo pousar, e eu vou trazendo isso para bater esse medo. Mas uma das coisas que mais, assim, quando eu vou falar de medo, é sobre, eu tenho medo de me arrepender de não ter feito alguma coisa. Então, por exemplo, vou arriscar num negócio aqui. Pô, mas será que vai dar certo? Não vai dar certo? Tal. Tem uma incerteza na hora de se arriscar num negócio. Mas eu prefiro ter feito e dado errado, digamos assim, do que eu não ter feito e me arrepender de não ter feito aquilo. Então, esse é um dos maiores medos de eu um dia paralisar e falar, não vou fazer isso porque eu tô com medo. Não, cara, se eu acredito no negócio, mesmo com medo, eu vou para cima daquilo, né? E sempre, tudo que eu vou fazer embasado e na fé que eu tenho em Deus. Então, tenho fé em Deus e no trabalho que eu faço, na minha capacidade de execução, eu vou para cima. Se der errado, porque nada é errado, tudo é aprendizado. Até quando eu tive prejuízo lá que eu acabei de falar, milionário lá atrás, aquilo foi um diploma que eu comprei e aquilo me forjou para ter resultados melhores lá na frente. Não, bacana, muito legal, muito legal. E hoje, Felipe, quando a gente olha toda a sua trajetória, você vê que você está no seu melhor momento hoje, de carreira? O meu melhor momento é sempre o presente. Então, assim, Felipe, lá atrás teve coisas boas? Teve. No futuro também vai ter. Teve coisas ruins? Teve. No futuro também vai ter. Então, olha assim, para esse momento hoje, o Felipe de tempos atrás para hoje, eu sou muito melhor. Daqui para frente, eu vou estar melhor lá no futuro. Então, eu estou no meu auge. Então, todo o presente eu estou no meu auge, porque eu sou sempre melhorando e aprendendo com os meus resultados atrás. Então, eu configuro sim, estou no meu melhor momento até hoje, aos 32 anos, esse é o melhor momento, a melhor fase que eu estou. Bacana, bacana. E dentro desse ponto, a gente não pode perder a questão da ambição, né? Eu faço sempre um paralelo de ambição e ganância, né? Boa. Quando você já entra numa linha da ganância, acho que você já dá um salto diferente, um pouco mais pejorativo. Mas eu acho que a ambição, ela faz parte do nosso negócio, do nosso dia a dia, é o que nos faz andar para frente, literalmente. E quais são as ambições do Felipe hoje? Tá. Vamos lá. Quando às vezes as pessoas olham para a ambição e acham que é ruim, né? Mas a ambição é algo bom para mim, é um combustível para fazer coisas diferentes e tá crescendo. A ganância é quando você pisa em alguém para poder crescer, né? Ou você faz a qualquer custo alguma coisa por dinheiro, ou por status, ou por fama, e não faz sentido. Esse negócio de ambição para mim foi muito comum porque meu pai sempre foi ambicioso. Meu pai vem de uma família pobre. Aos 14, 15 anos de idade ele saiu de casa porque ele tinha vontade de ser rico. Ele tinha vontade de ter o carro dele, ele tinha vontade de ter as coisas, ele tinha vontade de crescer. E aí, por ele ter essa ambição, ele sempre foi para cima e arriscou muito. Então, eu aprendi muito cedo a arriscar naquilo que eu entendi que fazia sentido, sempre respeitando as outras pessoas, sempre sendo honesto e cumprindo aquilo que você prometeu para os outros, o que você falou que ia fazer. E essa parte da ambição sempre foi um combustível lá em casa.
E você comentou, Felipe, o que a gente acompanha das suas divulgações, das suas empresas, e eu acredito que é o segredo do sucesso também, né? E como você falou da questão espiritual, de colocar Deus na frente, e um dos principais direcionamentos que a gente tem para ter o sucesso é aquele de não reter, né? Então você transferir o conhecimento, isso é muito bacana. Isso a gente vê muito que você faz, né? E a gente vê que brilha o seu olho de conseguir transmitir para outras empresas, para outras pessoas, esse desejo de crescer e mostrar que isso é capaz de acontecer. Me fala um pouquinho disso, você tem essa parte da consultoria, dos treinamentos. Me fala um pouco disso para você, o que significa isso para você? Perfeito. Eu aprendi a empreender, a fazer negócio, comprando e vendendo coisas, principalmente carros, né? Carros, máquinas, aeronaves, enfim. E essa parte de ensinar e da educação veio lá atrás, quando a gente montou aquele shopping, em 2014, que não deu certo, de eu ver aquelas pessoas que se frustrou o sonho que elas tinham de empreender. E eu, como tinha o treinamento dentro de casa, essas pessoas não tiveram, não buscaram, por qualquer outro motivo, falei, como que eu posso ajudar essas pessoas? Foi a partir dali, daquele momento, há 11 anos atrás, onde despertou essa vontade de ensinar, mas eu não sabia como ensinar. Uhum. Quando foi 2017, eu montei uma empresa lá no Mato Grosso, onde a gente disponibiliza várias salas para outras empresas, né, escritórios, enfim, e eu montei um auditório. Em 2017, eu comecei a trazer treinamento para dentro da minha empresa, para as outras pessoas poderem ter acesso a isso. Comecei a ser convidado a palestrar, e foi aí o momento que começou esse desenvolvimento do Felipe, enquanto o Felipe que faz palestra, que é palestrante, o Felipe que é treinador, o Felipe que é mentor, o Felipe que é consultor, que dá consultoria para as outras empresas, e foi ali que começou em 2017. Quando chega 2020, pandemia, eu entrei para o digital para poder ensinar através da internet. E foi quando eu me mudei logo em seguida, em 2021, para São Paulo, e na época conectei com o Paulo Marçal, ficamos 3 anos juntos ali, ele me convidou para ser CEO do grupo dele, as 40 empresas, eu fiquei lá 1 ano e tal, passando um período para entender como que ele fazia no digital, para poder ensinar também. E aí hoje, com o nosso negócio, que começou lá em 2017, a gente atende consultoria, treinamento, mentoria para empresa e empresário. Então hoje tem várias empresas que crescem, que faturam bem, tem empresas que faturam centenas de milhões de reais por ano, só que uma empresa começou familiar, tem 25 anos, a outra tem 30 anos, foi crescendo, só que agora chegou na hora de profissionalizar essa empresa. Uhum. Tem empresas com 5 anos que já estão buscando profissionalização e tem empresas mais antigas que querem buscar essa profissionalização. Como que profissionaliza isso? Implementando o quê? Rotinas de gestão, implementando processo, implementando uma governança, políticas do que pode e que não pode dentro da empresa, ajustando acordo societário, ainda mais quando é empresa familiar. Então tudo isso hoje o meu time entrega. Eu tenho um time aqui que a gente entrega esse tipo de consultoria para esses empresários para profissionalizar o negócio deles, tá? Então o nosso foco é o seguinte, buscar ter uma operação profissional, onde essa operação vai trazer mais lucro, onde essa operação vai ter um time mais engajado, vai ser uma operação mais eficiente e que o dono não precisa ficar apagando incêndio o tempo todo. Problema dentro da empresa sempre vai ter, o dono é o cabeça do negócio, ele sempre vai estar ativo na empresa, mas se eu tenho um time com um processo para seguir, é muito mais fácil eu tocar esse negócio e pensar na estratégia de crescimento dele. Então com isso a gente montou a nossa consultoria, a gente tem a consultoria aqui dentro do grupo, a UpGrow, a gente atende diversas empresas aqui no país e fora, a gente tem treinamentos em gestão, liderança, processo para equipes. E eu tenho a imersão onde eu entrego 3 dias, que é para o empresário, para o dono. Então eu vou mostrar para ele o que ele precisa executar a partir de agora dentro do negócio dele, para que ele consiga ter esse sucesso na gestão mais organizada, numa empresa mais profissional. Então a partir dessa dor que eu tive lá atrás, como que eu vou começar isso? Comecei devagarinho e hoje a gente tem vários clientes, são mais de 3 mil clientes que a gente tem no Brasil hoje, e fora do Brasil também, onde a gente atende com treinamento, consultoria e mentoria. Uhum. Bacana. E dentro desses treinamentos, a gente, aí puxando o gancho que você passou também, né, Felipe, daquela dificuldade dos talentos, né? Eu trago aquele paralelo também, né? Identificar, tem a questão do identificar e o reter. E às vezes você segura aqueles que não são talentos e você acaba perdendo o ciclo dali para trás. Como é que é isso para você? Fala um pouquinho dessa questão. Cara, e assim, sempre dentro de empresa, eu entendo a dor que o empresário passa. Porque não é fácil encontrar boas pessoas,
Todo mundo que chega aqui fala, meu problema é gente, meu problema é encontrar bons talentos, meu problema é encontrar pessoas que fazem o que tem que ser feito, sem precisar ficar mandando. Essa é a dor de todo empresário. Uhum. E eu entendo isso porque a gente vive isso na prática. Eu também vivo. A diferença é como eu conduzo isso, como eu lido com isso. É o método que eu tenho para resolver esse problema, né? E quando a gente fala de talento e treinar esses talentos, eu digo que o treinamento começa no recrutamento. Então, no momento que eu estou recrutando um talento para minha empresa, eu preciso treinar ele ali. Eu preciso mostrar minha cultura para ele ali, e não depois que ele entra para minha empresa. Uhum. Porque no recrutamento é onde eu vou testar se ele está alinhado com a minha cultura, alinhado com os meus valores, alinhado com nosso objetivo de empresa. Então ali eu vou fazer perguntas para ele, vou testar ele para saber se faz sentido ele estar comigo ou não. Você falou, né, a questão da fé e tal, cultura. Nossa cultura é uma cultura cristã. Uhum. Eu quero trazer pessoas que estão alinhadas à minha cultura. Nós somos pessoas conservadoras, nós somos pessoas objetivas, nós somos pessoas que multiplicam talento aqui dentro. Então, se é uma pessoa que não quer ajudar os outros, não faz sentido estar na minha empresa. E está tudo bem, ela pode ir para a empresa de outra pessoa. Eu não preciso ter uma pessoa dentro da minha empresa e contratar só pelo currículo, ou só pela necessidade. Então, eu preciso buscar talentos e no recrutamento eu treinar esses talentos. Felipe, quer dizer que no recrutamento eu já sei se a pessoa vai ser boa a longo prazo? Não, você não tem garantia disso. Mas quando você tem um processo de recrutamento, quando você tem claro qual que é a cultura da sua empresa, quais são os princípios, os valores do seu negócio, qual que é o objetivo futuro, você já consegue trazer pessoas alinhadas. E aí depois que você colocou ela lá dentro, você vai continuar treinando essa pessoa na sua cultura, com rotina, com ritual, com processo, que na maioria das vezes não acontece. Sabe por quê, Willi? O empreendedor, o empresário, ele está na correria do dia a dia e aí ele contrata as pessoas por necessidade. Então, contratei essa pessoa porque eu estou precisando tapar buraco. E aí é onde encontra os erros. Tem aquela velha famosa frase que é o seguinte: contrate devagar e demite rápido. Na teoria é lindo, na prática não acontece isso. Mas mesmo eu tendo que contratar rápido, eu preciso contratar a pessoa pelo menos alinhada ao que é o meu negócio. Então a maioria das empresas não tem nem descritivo de cargo para saber que habilidade eu preciso daquela pessoa. Então o dono da empresa ele precisa começar a estruturar isso para poder trazer os melhores talentos. E como é que eu retenho esses talentos? Lógico, um bom lugar para trabalhar, ter essa empresa organizada para a pessoa se sentir confortável de execução. Isso não quer dizer que não vai ter problema. Isso não quer dizer que você não vai ter uma correria no dia a dia. Isso não quer dizer que não vai dar errado alguma coisa. Mas se eu já ter a base preparada, é muito mais fácil de eu reter esse talento. E a melhor forma de reter talento é deixar a pessoa livre para ela tomar a decisão dela de ficar ou sair. Então, assim, não é forçar a pessoa de ficar. Retenção não é aprisionamento de pessoas. É eu fazer o ambiente ser tão interessante para ela ver tanto valor em trabalhar dentro da minha empresa e não querer ser da minha empresa. E isso é retenção de talento. E aí quando vai, só para complementar aqui, quando vai anunciar uma vaga de emprego, eu preciso vender minha vaga de emprego. Vou falar direcionado aqui para quem vai assistir a gente. Você tem que vender a sua vaga de emprego. Como vender a vaga de emprego? A hora que eu vou anunciar uma vaga de emprego, eu preciso mostrar para quem está querendo participar desse recrutamento o quão bom é trabalhar na minha empresa e não na ida do concorrente. Quais são os benefícios de estar dentro da minha empresa? Aí eu pergunto para você que está assistindo. Se você visse um anúncio de vaga da sua empresa, você se candidataria para trabalhar lá? Você se interessaria por trabalhar lá? Muitas vezes não. Então eu preciso trazer essa consciência para a pessoa que vai trabalhar comigo do que somos, o que queremos alcançar de objetivo para trazer a pessoa mais alinhada. E aí essa questão de retenção que você falou, aí eu preciso ter planejamento, eu preciso ter ritual, eu preciso ter gestão disso, eu preciso ter um programa de treinamento com meus colaboradores, eu preciso ter um programa de cultura dentro da minha empresa. Mesmo que a empresa é pequena, mesmo que é pequena, você vai fazer de acordo com o seu tamanho e de acordo com os seus recursos financeiros. Mas tem que ter isso. Faz total diferença. Não, bacana, bacana. Eu tive uma oportunidade, Felipe, fiquei por 5 anos na área de compras estratégicas do Banco Santander, atuando com contratações de empresas de recrutamento e seleção. E um pouquinho antes da pandemia veio aquele boom de empresas oferecendo muita tecnologia e hoje você vê o reflexo no próprio LinkedIn, né? Quando a gente fala do colaborador, do funcionário buscando emprego e hoje está muito engessado. Quando a gente fala de tecnologia para esse segmento de recrutamento associado à relação de pessoas, e de novo, o LinkedIn por alguns meses atrás tiveram algumas críticas em relação a publicações de vaga. Pô, tô interagindo com um robô, às vezes eu não sei se aquilo é verídico ou não sei se é um teste. Para essa parte de recrutamento, que é uma dificuldade, você vê que a tecnologia ela ajuda ou ela atrapalha? Ajuda, a tecnologia sempre vai ajudar, né? Ainda mais com as IAs chegando, sempre vai ter otimização. O processo se torna mais eficiente. Só que eu acredito que nunca vai deixar de ter uma interferência humana. Né? Quando a relação humana é humano com humano.
é muito mais fluido, eu preciso de ter essa relação humana. Então, lógico, com a chegada de tecnologia, novos softwares de gestão, inclusive eu estava essa semana num congresso de treinamento e desenvolvimento humano, foi o 4º congresso, um dos maiores aqui do Brasil, se não for maior, onde tinha várias empresas trazendo, né, as novidades de tecnologia, de IA dentro das empresas, robotização em algumas coisas, a parte também de treinamento. Então isso cada vez mais vai estar inserido dentro das empresas, inclusive software de gestão de colaboradores, a gente também está desenvolvendo o nosso aqui para trazer solução para o mercado. É um negócio que sim ajuda, só que tem um certo limite. Uhum. Eu não posso usar para todas as etapas. Vai ter etapa que eu preciso de ter um ser humano ali interagindo. Não, bacana, bacana. E voltando um pouquinho aí, Felipe, gestor e empresas, qual foi o maior erro, Felipe, que você já cometeu nessa trajetória? E o que você aprendeu com esse erro? O maior erro, contratar gente por necessidade. E quando você contrata pessoas só pela necessidade, não por ser a pessoa certa, quando eu falo assim, contratar por necessidade, eu digo, você contrata a pessoa porque você precisa tapar buraco. E ela não é a melhor pessoa para a sua empresa. Você perde tempo, você perde dinheiro, dá transtorno, é moroso, é cansativo para ambas as partes e dá muito problema dentro da empresa. Então, algumas contratações que eu fiz, porque eu precisava tapar buraco, contratei a pessoa porque eu precisava de alguém lá. Foi a pior coisa que eu fiz, eu sei que a maioria dos empresários acontece isso. E aí, a partir desse momento, eu fui entendendo por que eu preciso, né, para poder trazer pessoas mais alinhadas. Eu acerto sempre? Não, eu não acerto sempre. E quem falar que acerta sempre está mentindo, porque não existe isso. Mas eu consigo minimizar os riscos. Aí eu criei um método para minimizar o risco de contratação. Então, os empreendedores, os empresários hoje, que contratam por necessidade e não demite a pessoa por necessidade, isso é um grande problema. Lembre-se o seguinte, você que está escutando a gente, quando você demite alguém, você abre espaço para uma pessoa melhor entrar. As pessoas são substituíveis. Não vem dizer que não é substituível, as pessoas são substituíveis e eu não posso tratar todo mundo igual. Cada um tem sua característica e sua necessidade diferente. E eu posso substituir uma pessoa por outra, está tudo bem. E podem me substituir dentro da empresa também. Eu também sou substituível dentro da minha empresa. Então eu quero que o empresário entenda isso. A hora que você abre a porta, essa pessoa que não está te entregando resultado ou está contaminando o time, porque isso acontece dentro das empresas, você tira essa pessoa, mesmo que você precisa dela, você tira ela, você abre portas para entrar pessoas melhores. Mas Felipe, como é que eu faço? Se eu tirar essa pessoa, vai acabar, vai parar minha operação. Dá um tempo, dá 30 dias de prazo para você fazer isso. Nesses 30 dias você cria processo para que a pessoa que entrar, ela tenha uma trilha a seguir, uma rota a seguir. O problema é que, na hora que substitui um pelo outro, a pessoa que estava naquela função, ela leva tudo na cabeça dela. E o empresário vai ter que treinar e falar tudo de novo. É muito moroso, porque não tem processo. Então, essa foi uma das maiores erros que eu já cometi, de contratar gente só porque eu precisava de alguém para a vaga, contratei a pessoa errada, e de muitas vezes não ter demitido ela antes, porque eu não tinha ninguém para substituir. Eu acho que é um dos maiores erros que acontece com os empresários. Legal, é um erro que acontece com bastante frequência, muito comum, né? A gente vê muitas empresas fazendo isso, e você com esse erro, ele não impacta só a empresa, né? Impacta todo o ecossistema. Você tem pessoas ali que se desmotivam, pessoas boas que se desmotivam por conta da insistência com essas. E pode impactar o seu cliente. Exato. Impacto negativo no seu cliente. Exato, a gente já vê muito isso acontecer, bastante mesmo. Isso é fantástico. Ouvir isso, assim, só reafirma, né, tudo que a gente vê no dia a dia, mas ainda assim a gente vê uma dificuldade de acontecer isso justamente pelo cenário que você passou. E né? é engraçado, eu bato muito nisso nas redes sociais, LinkedIn, TikTok, Instagram, eu faço muitos vídeos falando sobre isso, né? Tem um quadro que eu faço que é o Demite ou Treina. Uhum. Funcionário folgado, demite ou treina? Demite, o que eu quero um cara folgado? O cara que não cumpre os processos. Esse eu preciso dar um feedback para ele e se não melhorar eu vou demitir. Porque é o seguinte, eu preciso ser realista. Eu não posso ficar criando gente dentro da minha empresa que não quer entregar resultado ou que não está comprada na cultura. Eu quero pessoas alinhadas à minha cultura. Então hoje a gente tem uma comunidade, tem gente falando que pode contratar qualquer gente, qualquer pessoa para minha empresa, não sei o quê. Cara, não pode, na minha empresa não contrato qualquer pessoa. Eu contrato pessoas que estão alinhadas à minha cultura. Porque se não tiver alinhado à minha cultura, vai atrapalhar o meu negócio. Então não é qualquer um que vai entrar. E você, empresário, está escutando? Seja isso sim na sua empresa. Só entra quem tiver alinhado na sua cultura, os seus princípios e valores. Senão vai desequilibrar o seu negócio, vai desnortear o seu negócio. Eu não fico com mimimi. A conversa é direta, assim, ao ponto comigo. É reta, a conversa é reta. E eu acompanho os seus conteúdos falando disso e realmente,
alguns insights ali, de novo, é aquilo que a gente vê o dia a dia e ainda assim se tem uma dificuldade de praticar, né? E é bem bacana. E falando um pouquinho agora, Felipe, sobre a importância da Feira do Empreendedor. Se eu não me engano, eu acho que já é o 4º ano que você está conosco lá, acho que né? é o 4º. O 4º ano lá. E como você vê essa importância dessa feira? A gente tem, lógico, o relacionamento lá, mas o que você traria a visão, Felipe, sobre a importância da Feira do Empreendedor? A feira, além de ser um ponto de encontro de empreendedores do Brasil todo, né, que deve vir até gente de fora do país, onde você vai fazer network, conhecer novidades, conhecer gente, ela traz novidades para quem é do mercado, para quem é empreendedor. Então vai trazer novidade que você ainda não conheceu, talvez na sua cidade não chegou, mas você vem aqui numa feira como essa, num centro que é São Paulo, né, o coração do Brasil, e você conecta com novidade para levar para sua empresa, conecta com gente que sabe coisas que você não sabe, conecta com os palestrantes que vão trazer conteúdo, insights para o seu negócio. Você sai muito mais rico de lá. E não falo rico financeiramente, mas rico de conhecimento para você aplicar no seu negócio. Então a importância da feira é estimular o empreendedorismo, é trazer novidade e concentrar o maior número de empreendedores do país para que eles possam fazer negócio e gerar negociação. Então, a pessoa que tem dúvida de ir para a feira, na Expo Empreendedor, entenda o seguinte: quando você vai num negócio desse, você tem que ir lá disposto a conectar com gente e pegar as melhores práticas para aplicar no seu negócio. Usa isso como benchmark, que é uma avaliação comparativa com outros mercados, com outros negócios, para aplicar no seu negócio. Então é extremamente importante o empresário, o empreendedor, estar em lugares como esse, que gera conexão e pode mudar o futuro da empresa dele. Legal. E o trabalho do time da Expo é excelente. A gente está lá, esse ano vou palestrar lá também, novamente. Então a feira sempre cheia, sempre muita gente, com muita novidade e possibilidades de negócio. Facilita essa conexão. Uhum. E o público, você falou da palestra, né? Você vai estar palestrando lá para nós e de já a gente já sabe que vai ser riquíssimo essa palestra. E dando um spoilerzinho aí, o que o público que vai te assistir lá pode esperar do Felipe para esse ano de 2025 na feira? O que esperar do Felipe Sintas? Vai esperar o melhor que eu posso entregar para você no tempo que eu vou estar lá. Eu vou entregar para quem está lá minha experiência, o método que eu uso, o know-how que eu tenho com relação à gestão, como gerir uma empresa, como gerir mais de um negócio, porque eu aprendi desde pequeno a fazer isso. Lá no grupo do Pablo Marçal era um monte de empresas, enfim, as minhas empresas que eu toco hoje. Como você formar um time e acompanhar esse time, né? Como criar processo, tudo relacionado a ter uma empresa com uma gestão mais eficiente. Então, se você é dono de empresa, quer melhorar a gestão da sua empresa, quer melhorar a relação de liderança com os seus liderados, porque eles também fácil o que tem que ser feito dentro da empresa, então no meu tempo de palestra lá no de palco, eu vou estar trazendo o que eu faço de melhor, o que eu tenho de melhor para entregar para eles. Isso que eles podem esperar de mim. Legal. E aproveitando o gancho, passando para todos vocês que estão acompanhando a gente, que ainda não se inscreveu nas palestras, vão lá, se inscrevam. A entrada da Expo Empreendedor 2025 ela é franca, porém as palestras você precisa se inscrever. Então não perca a oportunidade, está acabando, você precisa correr lá para poder ter essa oportunidade e absorver esse conhecimento. Menos de 30 dias, do dia que a gente está gravando aqui esse podcast, tem menos de 30 dias. Menos de 30 dias. E Felipe, para finalizar aqui esse bate-papo, cara, riquíssimo, e de novo a gente agradece essa oportunidade. Vamos trazer um pouquinho agora, não vou te pegar aqui, saia justa não, mas vamos lá. Se você pudesse voltar no tempo e olhar aquele Felipe que começou lá atrás com seus 16 anos, o que você falaria para o Felipe lá como empreendedor? Comece a ensinar o que você já sabe fazer. Lá atrás, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu já teria começado a ensinar. Porque eu fui um privilegiado de ter o conhecimento e as oportunidades que eu tive, né, de ser empresário muito cedo, de ter sido treinado por isso. E se eu pudesse voltar lá, eu falava, já começa a ensinar. Porque você tem um longo caminho pela frente, tem muita coisa que você vai aprender no meio desse caminho. E se eu tivesse começado a ensinar antes, eu acho que eu estaria muito mais longe. Se eu tivesse aprendido a ensinar. Eu não tive esse ensinamento dentro de casa de ensinar, porque meu pai sempre foi muito tímido e fechado. E eu sempre fui um cara muito tímido. E eu me desenvolvi para estar falando hoje como eu falo, para subir em palco, falar para milhares de pessoas como eu faço hoje, para dar treinamento, para ter essa comunicação que eu tenho hoje, eu precisei treinar muito, num curto período de tempo, sabe? Mas se eu tivesse começado lá mais cedo, eu acho que seria uma grande oportunidade para eu ajudar outros empresários, como eu tenho ajudado hoje,
tenho ajudado hoje, poderia ter ajudado muito mais. Mais empregos, mais gente desenvolvida, menos gente quebrando empresa e fechando empresa. Eu não precisei quebrar a empresa para aprender. Esse é um diferencial. Tem gente que fala, tem que quebrar a empresa para aprender. Não precisa, amigo. Eu aprendi com os erros de outras pessoas. Eu fui estudar o que os outros fizeram de errado, para eu não fazer igual, para eu fazer diferente. Então eu não precisei quebrar a empresa para aprender. Eu aprendi sem quebrar a empresa. Eu tive esse ensinamento dentro de casa. Então eu poderia ter ajudado muito mais gente, muito mais empreendedores. Mas enfim, isso não aconteceu. Então talvez por algum motivo teria que passar por essa fase, e hoje o trabalho que a gente vem fazendo aqui dentro do Grupo MXE é de ajudar o empresário a melhorar os resultados dele. Eu não fico prometendo, você vai vender horrores. Não, cara, você vai ajudar a gestão da sua empresa. Porque o lucro não está na venda, William. O lucro está na gestão, está na implementação de processos. O lucro está ali. Venda, você vende a consequência da gestão do seu negócio ali. Agora o lucro está lá dentro da gestão, é na redução de custo, implementação de processos, ter um time engajado. É ali que está o lucro. E o que interessa é lucro, faturamento é vaidade. Legal, bacana. Felipe, fechou? Muito obrigado pela oportunidade, um prazer enorme estar aqui contigo. Cara, obrigado pela disponibilidade aí de tempo. E vamos lá, vamos para cima. Aguardo você lá na Expo Empreendedor 2025. E você que está acompanhando, que chegou até o final aqui, não esqueçam, se inscreve lá no nosso canal, curta, compartilhe esse conteúdo. E para você que ainda não sabe, a feira vai acontecer agora, no mês de julho, no dia 25 e 26, lá no Expo Center Norte, no Pavilhão Amarelo. Então não perca essa oportunidade. É uma oportunidade muito rica. E se inscreve na minha palestra lá para você participar, lá na Expo, não perde essa oportunidade. Se você que não me conhece, quer me acompanhar, @euFelipeSintra aí no Instagram, no LinkedIn, TikTok, acompanha a gente lá. Show. Valeu? Filipão, obrigado. Obrigado.